Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Se você não me conhece, meu nome é Rodolfo Consenso, eu sou analista de investimentos CNPI, quero dizer que é uma honra recebê-los em mais um conteúdo exclusivo XTB Brasil. Este vídeo é o primeiro de uma série de 3 vídeos onde iremos abordar assuntos sobre gestão de risco no trading. Hoje eu falo com você não apenas como analista de investimento, mas também como operador profissional. Todas essas informações que você vai encontrar nessa série de 3 vídeos são informações que eu obtive fazendo as minhas próprias operações e também convivendo com outros operadores profissionais dentro do mercado financeiro. Nós vamos ter uma parte teórica e vamos ter a parte prática para você poder colocar em prática tudo aquilo que você está aprendendo dentro desse vídeo, tá bom? Bom, primeiro vamos começar falando sobre a introdução, né? O que é a gestão de risco e por que ela é importante. Eu basicamente considero que a gestão de risco ela faz parte de um dos pilares, dos 3 principais pilares de um bom operador no mercado. A primeira seria a gestão de risco, a segunda é a técnica operacional e a terceira é a postura profissional, a postura de um operador. Muitas pessoas negligenciam a gestão de risco por acreditarem que uma boa técnica seria eficaz para conseguir ser vencedor dentro do mercado financeiro. Algo que muitas pessoas estão enganadas. Quando a gente pega a performance dos principais gestores de fundo no mercado internacional, nós percebemos que os melhores gestores de fundo, as pessoas que investiram nos fundos desses gestores, acabaram perdendo dinheiro. Por quê? Porque acabaram comprando na alta quando a performance do fundo estava porrada e acabaram zerando a operação na baixa quando a performance do fundo e do mercado por completo estava em queda. Então, gestão de risco é algo fundamental. E por que eu estou falando isso? Porque a gestão de risco ela vai te ajudar a minimizar as perdas das suas operações, da sua carteira e também proteger o seu capital. Não existe nenhuma técnica tão eficaz aonde uma gestão de risco ela acaba sendo desconsiderada, tá? O trade ele não se trata apenas de fazer ou ganhar dinheiro, ok? O trade ele também se trata de você proteger, de você preservar o seu capital que você conquistou dentro do mercado. Os principais erros que eu já cometi, que eu vejo grande parte ali dos traders iniciantes cometendo, ou até mesmo traders mais experientes, mas que ainda não alcançaram aquele patamar que gostaria de alcançar. Primeiro, operar sem uma definição de limite de perda. Isso não se refere apenas ficar arrastando o stop loss para baixo. O limite de perda é saber aonde aquela operação que você está posicionado já não vale mais a pena você permanecer nela. Por exemplo, você abriu uma posição de compra numa região de suporte. E o mercado, ele perdeu aquela região de suporte e você segue comprado, porque você não sabe ao certo qual é o ponto ideal para você estopar aquela operação. Então, operar sem uma definição clara do seu limite de stop, isso pode ser muito danoso para o seu portfólio. A superalavancagem também é algo que tira muitas pessoas do jogo. Eu costumo dizer que médio para trás, fazer preço médio contra a movimentação, não é algo que vai tirar você do mercado, mas a alavancagem que você utiliza, essa sim pode acabar te tirando do mercado. A alavancagem é quando você coloca uma margem, um valor muito pequeno na sua conta de operação e acaba movimentando valores muito altos dentro do mercado. Então, o valor que você teria de margem, ele não corresponde com aquela quantidade de lotes, com a quantidade de contratos ou de dinheiro que você está movimentando dentro do mercado. Não definir um plano de gestão de risco, isso é algo que tira muitas pessoas do mercado, não saber exatamente o que fazer, um plano a ser seguido. E muitos que possuem esse plano de gestão, eles acabam não seguindo. Enquanto eu estou falando, vê se você se identifica com algumas dessas condições que eu estou comentando. Com a primeira, operar sem o stop, a superalavancagem, não definir um plano de gestão de risco. Será que você se enquadra em uma dessas opções? Outra coisa, operar movido pela emoção. Isso é algo que com certeza detona boa parte
dos traders no mercado. Operar com um sentimento de vingança, não, agora eu vou conseguir, esse mercado vai ver só, eu vou me vingar dele. Ou operar quando você não está bem consigo mesmo. Às vezes algo aconteceu na sua vida particular fora do mercado que com certeza acaba impactando, acaba influenciando diretamente nas suas operações. E ignorar a importância da diversificação. Não só a diversificação por parte da sua carteira, mas a diversificação por parte das suas operações. Às vezes você está fazendo, por exemplo, operações apenas nos pares de moedas, onde você também conseguiria diversificar o seu risco na parte dos índices, na parte das commodities. Ou às vezes o operador ele tem o costume de operar apenas um único ativo. Operar apenas um único ativo é como se fosse uma música de uma nota só. Você conhece alguma música de uma nota só? É muito importante você ter essa diversificação dentro do seu portfólio, não só do seu portfólio de investimento, mas também do seu portfólio de trading, para você conseguir trazer, maiores condições para os seus lucros e diversificar também os seus lucros, onde você não fique dependente apenas de uma única movimentação do preço para você ter os seus lucros dentro do mercado, tá? Bom, o seu perfil de risco, você precisa identificar o seu perfil de risco porque muitas pessoas elas confundem algo primordial. Rodolfo, meu perfil de risco ele é um perfil conservador, por isso eu só posso investir ou operar mercado de renda fixa. Não, você está errado. O seu perfil de operador, ele não depende apenas do seu apetite ao risco, tá? O seu perfil de operador, ele também depende de quanto de capital você tem disponível para estar fazendo as suas operações, a tolerância à perda, a aversão ao risco. A aversão ao risco pode ser considerado também com a volatilidade que o mercado apresenta. Como que você se sentiria se você está comprado em uma ação e essa ação apresenta uma queda, por exemplo, de 15%? Igual aconteceu no dia de ontem com as ações da Tesla, 15% de queda. Como que você se sentiria? Algumas pessoas se sentiriam tranquilas, porque sabe que a volatilidade da Tesla acaba sendo bem grande. Outras pessoas já não suportariam essa movimentação de 15%. Mas veja que se o seu portfólio está diversificado, mesmo nas operações de trading, uma movimentação como essa não deveria justificar uma perda muito grande na sua carteira, tá? Então você saber qual é o seu perfil dentro do mercado é essencial para você identificar quais são, inclusive, os melhores ativos para você estar operando, os melhores horários para você estar operando. Vamos pegar um outro exemplo aqui, a Nasdaq. A Nasdaq é a bolsa de tecnologia dos Estados Unidos e existe um índice chamado Nasdaq 100. O índice Nasdaq 100 compreende as 100 maiores empresas listadas na bolsa da Nasdaq. Esse índice ele é operado através da Bolsa de Chicago, a CME, e na abertura das ações do mercado americano, que costuma ser às 10h30 da manhã, horário de Brasília, nós temos uma grande volatilidade no mercado. Será que o seu perfil é adequado para operar a abertura do mercado americano? Ou será que é melhor você esperar o período da tarde, onde o mercado já está mais flat, o mercado não tem grandes movimentações, você consegue tomar decisões melhores dentro do mercado? É algo a ser pensado, tá? Conceitos chaves que eu considero aqui dentro da parte da gestão de risco, que a gente inclusive vai abordar nos próximos vídeos. Risco-retorno. O que seria o risco-retorno? É quanto você arrisca naquela operação e qual é o potencial de retorno que ela vai estar te oferecendo. Só que o risco-retorno ele não é nada se você não considerar a assertividade. Por que eu estou falando isso? Imagina que você entra em uma operação dentro do mercado, onde o seu risco naquela operação é de $1. Entretanto, se você ganha $2. Então nós podemos dizer que a relação risco-retorno dessa operação seria 1 de risco para 2 de retorno. Certo, Rodolfo? Até agora, sem novidades. Agora, e quando a gente fala sobre assertividade? Por exemplo, quando você atua no mercado com um risco-retorno de 1 de risco para 2 de retorno, se você fizer 10 operações no mercado e você acertar somente 40%, ou seja, 40% de 10, responde antes de mim, são 4 operações. 4 operações de lucro vezes o seu retorno, que seria de 2, nós temos então 8 de lucro.
E se você errar 60%, que é mais do que o dobro, certo? Você, então, 60% de 10 seriam 6 operações erradas. Só que quando você perde 1 vezes 1. 6 vezes 1, 6. Então, neste caso, mesmo você errando mais do que você acerta, se você trabalha com uma relação risco-retorno de 1 de risco para 2 de retorno, você ainda sairia, né, nessa característica positivo em mais 2. Você ainda consegue sair positivo. Olha que loucura, né? Nossa, mas você erra mais do que você acerta. Perfeito, mas como a sua relação risco-retorno ela acaba sendo positiva, você acaba sendo lucrativo no mercado. E é para isso que você está no mercado financeiro. Você não está no mercado financeiro para acertar tudo. Você está no mercado financeiro para fazer dinheiro. Lembre-se sempre disso, tá? O drawdown é basicamente quanto que você aceita perder a movimentação de prejuízo naquela conta que você tem. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que você colocou ali $2.000 para fazer as suas operações e você considerou um drawdown de 50% na sua conta. Significa que você consegue operar aquela conta até $1.000, um drawdown, uma perda de 50% naquela sua conta. E você também pode considerar o drawdown para as suas operações. Por exemplo, o meu objetivo diário são de $200. Se eu fiz $100 no dia, eu não posso deixar ultrapassar uma perda de mais $50. Então eu aceito num drawdown de 50% do meu lucro que eu já fiz naquele dia. Algo também importante a ser considerado, tá bom? Volatilidade do mercado, conforme eu estava comentando ali com vocês, dei o exemplo da Nasdaq, a volatilidade na abertura do mercado à vista, às 10h30 da manhã, quando as ações começam a ser negociadas, é muito maior do que o período noturno ou o período da tarde. Probabilidade e payoff acaba sendo algo parecido com a parte da assertividade e risco-retorno. Não adianta nada você entrar em uma operação que ela te gere um risco-recompensa de 1 de risco para 2 de recompensa se a probabilidade daquela operação ela é ruim, ela é baixa, a assertividade acaba sendo prejudicada. Então, como eu dei aquele exemplo, de 10 operações você acertou 4, mas e se de 10 operações a probabilidade fosse de você acertar 2 operações? Já iria prejudicar o seu resultado final. E a alavancagem, né, que eu já tinha comentado com vocês, a alavancagem é um conceito muito antigo, milenar, onde nós temos aqui basicamente o exemplo, né, de uma gangorra. Eu sempre gosto de trazer esse exemplo aqui para vocês. Pensa que de um lado da gangorra é o seu dinheiro. Vamos supor que de um lado da gangorra você colocou aqui os seus $2.000, né? Vamos colocar aqui, ó, $2.000. Aí a pergunta que eu faço é quanto que os seus $2.000 consegue operar no mercado? Provavelmente algo em torno de uma relação de risco de alavancagem, tá? De 1 de alavancagem para, por exemplo, 10. Então, você conseguiria movimentar $20.000 dentro do mercado. Essa é a alavancagem. A alavancagem ela é uma baita ferramenta para nós operadores, se utilizada da forma correta, porque se ela for utilizada contra as nossas operações, aí o prejuízo é certo, tá? Pessoal, aqui um exemplo prático que eu trouxe para vocês. Imagina um trader que entra em uma operação sem stop, alocando 50% do seu capital. Então vocês já estão vendo, né? Quais são os problemas? Primeiro, operar sem stop. Segundo, ele alocou grande parte do seu portfólio em apenas uma única operação. Se o mercado se move contra ele, uma única operação pode comprometer grande parte do seu patrimônio. E se ele continuar operando? Esse é um erro clássico e frequente aí por parte dos operadores dentro do mercado. Eu trago aqui como exemplo para vocês, utilizando aqui a plataforma XStation de propriedade da própria corretora. Nós temos o petróleo aqui na nossa tela, onde o mercado encontrou uma região de suporte. Ele apresentou para nós o que nós chamamos de divergência, fundos mais baixos no gráfico de preços e fundos mais altos no gráfico do estocástico. Aqui nós teríamos um exemplo de um ponto de entrada no rompimento deste candle verde de força com stop atrás da mínima. Então veja que nós teríamos um stop nessa operação máximo, né, de 1.3 pips.
sendo que o mercado ele chegou a andar 1,7 pips. Uma relação aí de risco-retorno maior do que 1 de risco para 1 de retorno. Aqui a relação estaria dando alguma coisa em torno de 1 de risco para 1,2 de retorno, que já é uma relação de risco-recompensa bastante lucrativo pensando em operações no mercado financeiro, ok? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembre-se, esse daqui é só o primeiro, ainda vamos ter mais outros 2 vídeos. Quero convidá-los também para você se juntar ao nosso canal de transmissão de informações do WhatsApp. Este que você está vendo na sua tela, está aparecendo o QR Code na sua tela, é um canal onde nós passamos informações gerais acerca do mercado global, ok? Falamos sobre pares de moedas, índices, commodities e muito mais. E aqui nós temos um outro QR Code onde o foco deste grupo de WhatsApp, deste canal de transmissão de WhatsApp, está mais voltada para a parte das ações. Todos os links também, caso você não consiga escanear o QR Code, vão estar na descrição do vídeo. Um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo. Valeu!